Suzana Jorge, ela é carioca, professora há 35 anos, revisora textual e poeta, com 3 publicações solo. Textura Carioca, em 2017, Perfume de Asfalto, em 2021, e Silhueta Fluida, 2024. É coautora em diversas antologias e integrante da Aperge, do Cedilha e da Assol. No 6º Prêmio Coração da Arte, foi agraciada pelo voto popular como melhor poeta. Encontra-se atualmente em processo de edição do 4º livro solo com a Aventura Editora. Não evoluo para perpetuar catástrofes. Minhas escolhas assinam o prefácio do meu futuro. Isso aqui é uma frase da Suzana Jorge. Bonito. Pensamos bem, então, né? Pensamos muito bem, Suzana. Também, cultura. Então, Suzana, vamos lá. Primeira pergunta de praxe. Você é realmente uma pessoa muito simpática, né? Muito sorridente, né? E seus poemas, os que eu conheço, são assim, sempre muito positivos, né? Bonitos. Então, para início de conversa, nós gostaríamos de saber como você iniciou a sua jornada, né, como poeta. O que inspirou você a escrever poesia? O meu contato com a poesia vem desde pequenininha, né? Eu costumava ler aquelas agendas com pensamentos, né, diários, e ali havia versos, né, e também versículos da Bíblia, e cada vez que eu tinha que comentar, eu naturalmente, ali pelos 8, 9 anos de idade, já comentava em forma de poesia. E foi assim, nessa prática de comentar a poesia, que eu acabei começando a escrever poesia. E nunca mais parei. Aos 13 anos eu já me considerava, já me entendia como uma poeta. Já tinha feito um livro artesanal, de tanta vontade, né, que eu tinha de ter ali o meu livro de poesias. Naquela época era muito distante, né, essa possibilidade. E como poeta com livro publicado, eu iniciei em 2017 com o meu primeiro livro, Textura Carioca. Foi assim que eu comecei as publicações. Olha só. Suzana, e com essa sua, né, mostragem aí, quais foram as suas principais influências literárias, Suzana? E quais poetas e escritores que você mais admira? Por favor. Pois é. Um dos primeiros poetas que eu conheci, assim, na vida foi Carlos Drummond de Andrade. Um clássico, né? Mas com o qual eu não me identifiquei enquanto linguagem. Talvez por ser muito nova, né? Pelo estilo dele ser muito introspectivo. Mas, por incrível que pareça, depois que eu tive a oportunidade de reler a poesia de Drummond, aconteceu com ele o que aconteceu com Clarice Lispector, para mim também. Abriu-se a luz, e depois que eu entendi a linguagem do Drummond, eu passei até a escrever com certa densidade, né, como no estilo, né, que ele propunha em várias obras. E também meu contato com Clarice Lispector teve algo parecido. Se bem que com Clarice já foi assim, amor à primeira vista. Com Drummond, nem tanto. Com Drummond, eu na faculdade, eu rezei para não cair no grupo de pesquisa sobre ele. E quando a gente mentaliza, né, aí é que vem. Então, quando a professora falou, Suzana, você vai fazer
uma pesquisa poética sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu gelei, né? Eu falei, não, gente, tinha tantos poetas, foi cair justamente esse para mim. Mas foi assim que eu estudando, naquela época não tinha, né, internet, essas coisas, graças a Deus que eu pude ter essa experiência. Ratinha de biblioteca. Então, ali na biblioteca, lendo Drummond, com aquela responsabilidade de fazer um trabalho, ali sim eu acho que eu casei com a poesia de Drummond e pude me identificar tanto que foi um trabalho lindo e eu tenho ele assim como um xodó, assim como Clarice também, que é uma poesia bem diferente, né? Uma poesia em prosa, mas maravilhosa do mesmo jeito. E amo a linguagem dos dois. Olha, é interessante, né, abrindo um parênteses da nossa entrevista, é Sim, interessante que grande número de escritores, poetas, que nós entrevistamos aqui, eu também, de conhecimento, bate de frente com o questionamento, né, sobre a leitura do Drummond, né, o primeiro contato com o Drummond é chocante, choca, né, e Clarice Lispector também. É interessante isso que você, não foi somente você, vale. Aqui até meu próprio entrevistado nosso citaram essa dificuldade de conhecer a essência do Drummond de Andrade, como também da Clarice Lispector. Não aconteceu só com você, não. Tudo bem, por favor. eu É, vou, deixa eu só botar mais um nome na lista, que é um amor mais recente, que é o Manuel de Barros. Ah, também agora. Eu não conheci quando era menor, não estudei na faculdade. Então, pós-faculdade, que eu fui me abrir para Manuel de Barros e estou assim apaixonada. Poxa, você é professora, né? Você diz aqui no seu mini, na sua mini biografia que você é professora. Você é professora de que é primário? Segmento? Hã? De, O meu segmento é o ensino médio. o Eu ensino médio. comecei, eu comecei desde jovem dando aula no ensino médio. Comecei primeiro na cadeira técnica, né, de mecânica industrial, porque, como alguns sabem, eu sou cefetiana, né? Uma vez Cefete, para sempre Cefete. É. Então, eu me formei em mecânica industrial e comecei a lecionar no curso técnico. E depois, em 97, eu iniciei na disciplina, né, na cadeira de língua portuguesa, gramática, literatura, redação. E assim venho até hoje, nunca saí de sala de aula, com o ensino médio e também com os cursos, né, de pré-vestibular. Tá. Então, eu Então, trabalho nas três áreas, né, redação, gramática e literatura. ótimo. Agora me fala uma coisa. É, a vida do professor, né, é sempre muito agitada, né? Como é que você concilia a sua vida pessoal com a sua vida de poesia, de poeta? Pois é, durante muito tempo eu fiquei somente escrevendo, né, na esfera particular. Eu não participava de saraus, não participava dos coletivos, mas nunca deixei de escrever e fui sempre lecionando. Em 2017, devido ao aniversário da Ilha do Governador, houve uma grande movimentação poética aqui na ilha. E o meu esposo, né, já falecido, ele, na época, viu uma propaganda que haveria poesia na praça. E me incentivou aí, falou: Poxa, você escreve há tantos anos, vai lá declamar um poema, vai lá conhecer os poetas, vai ver quem está aí comemorando o aniversário da ilha. E foi lá que eu conheci alguns poetas importantes, inclusive a Celi Luz, né, que é conhecida nossa. Ela estava lá na praça, declamando. A nossa Tinha um madrinha, viu?
É uma madrinha, ela é um Luiz. amor. Tive o prazer de tê-la aí fazendo a aba do meu livro mais recente. E lá naquela praça eu nem sabia quem era a Celi Luz, né? Já não sabia que ela já era uma poeta conhecida, reconhecida. E ela me presenteou com um livro dela, disse ter gostado da minha declamação. Eu fiquei muito feliz, né? Depois eu fui ler o livro, fui saber sobre ela, fiquei toda lisonjeada. E, e assim, depois de 2017 para cá, né? São aí, acho que uns 9 anos, né? Mais ou menos. É que eu venho conciliando a minha vida de poeta e professora. Então, eu reduzi, né, nos últimos anos a minha carga horária, já não trabalho mais de segunda a sábado como era, ainda mais agora, né, já depois de 35 anos, já estou trabalhando 2, 3 vezes por semana para abrir, né, um caminho para os saraus, porque eu acho muito importante participar, né, de toda essa movimentação, né, de ativistas culturais que abrem espaço para a poesia no circuito do Rio de Janeiro. Justamente está aí, querida. Uma pergunta a você: qual é o seu processo de escrita, né, querida? Qual é o processo, a rotina que você utiliza para escrever seus poemas, tudo isso? Qual é o seu processo de escrita? Olha, Adalberto, eu considero assim, eu estou 24 horas pensando em escrever. É algo muito orgânico. Eu estou sempre pensando numa frase, num verso, é algo natural. Eu assisto a um filme, eu faço uma leitura, eu converso com alguém e alguém fala algo que eu acho interessante, né? Eu vejo uma obra de arte, como já vi aí no seu cenário, eu reparei logo de início. Então, automaticamente eu já transformo esse meu sentido assim visual e auditivo em escrita. Então, eu escrevo quase que 24 horas por dia. Eu vou anotando em papéis, eu tenho dezenas de caderninhos. Isso é bom e ruim, né? Porque depois, quando eu quero achar, é meio complicado. Parte, Mas eu vou anotando, eu anoto em guardanapo de restaurante, eu anoto no verso de extrato bancário, eu anoto na palma da mão, eu peço caneta emprestado, é, é a eu faço isso essência do tudo. poeta, viu? É a essência do poeta aí. Eu adoro cadernos, eu primeiro escrevo nos cadernos para depois ir para o computador. Teve uma fase em que o pessoal tanto, né, ficava, Suzana, você não é das mídias, porque eu não sou muito de uso pela necessidade, porque é o nosso canal, mas assim, de gosto e de habilidade, eu não tenho muita, não. Mas teve uma época que eu comecei a escrever direto no Instagram. Eu saía, ia para uma praia, ia para um lugar, vinha a inspiração, eu postava ali direto. Aí outro dia, revendo minha própria rede social, eu fui ler algumas coisas e fiquei assim, caramba, eu escrevi isso. Nem me lembrava. Pois tá bom, eu tenho que passar para o computador, tenho que registrar. Tem sido assim, uma mistura do antigo, né, da tradição com a modernidade. Olha só. O poeta tem isso, né? De repente você está ali, vem uma inspiração, você escreve em qualquer lugar, depois perde, e aí um dia você encontra e fala, eu escrevi isso. Você mesmo se É, espanta, né? Mas isso é é. muito interessante. Agora me É diz uma leitora coisa. da gente mesmo. É bom quando eu vou ler, né, como se não fosse eu. E é bom quando a gente gosta, né? Exatamente. A gente se surpreende, né? Se surpreende. Eu falei, opa, se eu gostei, alguém vai gostar também. Vem cá, você acredita que a poesia tem um poder de transformar a realidade ou a sociedade? O que é que você pensa sobre isso? Olha,
difícil pensar sobre isso fora de uma redoma assim de utopia, né? Eu acho que antes a gente tinha a poesia é, muito mais distante da vida real. E eu acho que hoje eu penso que os poetas, né, de carne e osso circulando, né, pelas mídias, pelos saraus, falando de poesia em vários contextos diferentes da sala de aula, eu acredito que a poesia, sim, tem poder impactante sobre a sociedade. Se a gente não acreditar nisso, também a nossa arte perde o sentido, né? Hum. Então, eu acredito que a literatura, através de vários gêneros, né, poéticos, não só da poesia como se entendia antigamente da poesia clássica, né, mas da poesia do poeta contemporâneo, né, da poesia dos bares, da poesia do slam, da poesia, né, que Olha, tem a ver, não é, que tem a ver com o cotidiano, né, isso. que E- vai atingir vários grupos, né? Uhum. Não, tá dando problema. Pode, pode falar. Tô escutando, pensei que Dalberto ia falar alguma coisa aí. Não, é que estava falhando um pouquinho Falhando um aí. pouquinho. Ah, tá. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então é isso. Eu acredito sim no poder da poesia. Acho que ela pode levar uma mensagem boa, forte, incentivadora, curativa para muitas pessoas. Hum. É muito importante. Não É, vejo, eu não consigo ver o mundo sem poesia. Para mim não faz muito sentido, não. legal essa tua análise, é muito interessante essa tua análise, né? Mas agora tem esse outro lado desse poeta dinâmico que você citou, de bares, de rua. E como vai, eu digo, como você lida com bloqueios criativos, né? Geralmente nós temos aquele bloqueio, aquele não chamado branco, né? Existe alguma estratégia para você driblar esses bloqueios criativos? Olha, como eu falei, né, eu tenho uma memória, né, de ter começado a escrever poeticamente ali pelos 8, 9 anos. E desde então eu acho que eu nunca entrei num grande bloqueio criativo. Já tive, assim, ansiedades por escrever e ficar alguns dias sem rabiscar alguma coisa, mas quando isso acontece, a minha estratégia é ler. O que me desbloqueia é ler. Então, quando eu estou em alguma fase que, que não é muito, não diria inspiradora, mas em que eu não consigo ser produtiva, né, eficaz, colocar no papel algo que se transforme, né, em poema, ou uma frase boa, ou um texto bom, então, em vez de ficar batendo na mesma tecla ou ficar correndo atrás desse texto, eu prefiro ler. Então, eu busco um livro que eu goste, ou que eu já tenha lido, ou um novo. Mas lendo poesia, eu acabo relaxando, me inspirando e tudo volta ao normal. Porque o normal, para mim, é estar escrevendo. Isso é Ali, muito, muito importante mesmo, viu, Susana? É, através da leitura, através da escrita, né, da poesia também, as pessoas muitas vezes se reencontram, né, consigo mesma, né? Isso é muito importante que você está falando. Agora, vem cá, você como lida com críticas ou feedback, né, negativos em relação seus poemas, em relação à sua produção poética? Bom, vou acrescentar aí mais um lado nessa questão. Existe a crítica construtiva, né? É, com a qual nem todos têm também habilidade para lidar. Tem gente que não gosta de feedback de nenhum tipo. É, Uhum.
o que eu acho uma bobagem, né? Porque todo comentário construtivo sempre faz a gente evoluir de alguma forma, faz a gente refletir, faz a gente não só alterar, aparar arestas, como também reafirmar algumas coisas, né? Eu já ouvi comentários de pessoas amigas próximas sobre algum rascunho meu, e já alterei alguma coisa aqui ou ali porque eu achei pertinente, mas também já mantive. Não, é exatamente isso que eu quero, é nisso que eu acredito e é assim que vai ficar. Então, assim, em relação às críticas negativas, eu me lembro um dia que eu abri o Facebook, ainda não tinha Instagram, e tinha um comentário lá. Ai, meu Deus, não entendo nada que você escreve, está muito difícil. Aí, quando eu olhei, quem era? Minha mãe. Aí eu falei, caramba, quem tem uma amiga dessa, não precisa de outra. E eu achei maravilhoso, É maravilhoso. achei maravilhoso. Aí minha mãe tascou lá no Facebook, né? Não entendi. Isso é Aí eu ótimo. falei, bom, então muita gente também não entendeu, mas e aí? O que que eu vou fazer, né? Então, assim, brincadeira à parte, quando vem algum comentário, esse não foi negativo, não, tá, gente? Não, Eu só não. lembrei porque foi impactante. É, Mas, assim, é a complexidade do poeta. é. Não, eu acho assim que a gente conhecer, ter um feedback do leitor é interessante, né? E foi com esse comentário, né, da minha mãe que eu comecei a prestar atenção onde que eu estava sem propósito, né? Não sendo clara e até onde aquilo que parecia não ser claro era simplesmente a poesia acontecendo, né, e provocando as pessoas. Então, eu acho que a crítica é sempre válida para a gente peneirar e decidir. Isso serve para mim, isso não serve. Hum, Então, quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente consegue não se deixar abater, né? Mas respeitar o que o outro diz e também selecionar o que pode fazer a gente crescer, né? Correto. Eu gostei sobre essa questão do poeta, né? Contestar, fazer se contestar, deixar mesmo, que você citou agora, né? Essa frase do poeta, fazer a questão dessa revolução, fazer a pessoa pensar, né? Até mesmo fazer uma análise, né, nessa complexidade que eu citei antes do poeta, analisar nesse sentido, né? A poesia está aí, nessa. Esse assunto é um assunto muito importante. Vocês tocaram num ponto em que me lembra um subassunto que são os escritores que comercializam a própria escrita, uhum, né? Então, assim, eu não compactuo com essa ideia. Eu não mudaria o meu estilo, a minha escrita, para atingir um público X ou Y, né, para ser mais fácil de ser compreendida ou para ser mais comercial. Então, acho que essa não é a proposta. Cada poeta tem o seu estilo, tem as suas releituras, tem a sua contribuição, e o leitor tem o direito de escolher quem ele quer abraçar. Eu penso assim. a arte, de uma forma geral, é assim, né? A gente olha, ou a gente gosta e se identifica imediatamente, ou não, ou a gente não gosta. Isso é uma coisa assim muito visceral, né? Muito vai da alma de cada pessoa. É subjetivo, né? É subjetivo, é É interpretação. subjetividade muito grande Interpretativo, isso. dentro da arte, né? Então, não é por causa disso que o poeta ou escritor vai deixar de escrever, né? Como sua mãe.
A sua mãe certamente via em você uma personagem que ela conhecia, que ela tinha como Referência, né? tinha, né? Pois é. E de repente ela viu um outro lado seu que ela não entendeu. Não é? Isso é muito, muito interessante, não é? Foi uma coisa pontual, mas que levou a uma reflexão importante para a vida, né? Para todo o meu processo. Foi importante. Foi importante para ela e para você também, porque através do comentário dela você se questionou também. Quem sou eu, né? Exatamente. O que é que eu Quem escrevo? sou eu? É. Coisas que a minha mãe não conhece, né? Não admira. Pouco tempo depois eu escrevi um outro, algum tempo depois, aí ela foi lá, aplaudiu, disse, esse eu gostei. Aí esse eu gostei, é quase como se fosse, esse eu absorvi totalmente, né? Eu gosto assim. Essa é a minha menina, É, né? nada de, É, nada de abstrato, né? Coisa abstrata. é, Mas é. então, Suzana, quais são seus Vale. planos para o futuro? O que é que você Planos? tem em mente, assim, projetos de novos Então, para uma lançamentos? pessoa, né, que está sempre escrevendo, como eu falei, eu tenho assim já na filinha, né, uns 3 livros já encaminhados. Eu tenho 2 que já estão ali na fila, mas coitados, eles são aqueles que quando chega a vez deles, alguma outra obra fura a fila, eu acabo editando primeiro e eles continuam lá. Mas são poesias atemporais, então em qualquer momento eles podem ser publicados, que não haverá prejuízo nenhum. São projetos sobre poesias mais sintéticas, como haikais e poemas curtos, né? Então já tá aí na fila, existe esse projeto. Tem um livro que também já está quase pronto, que eu tô compondo ainda, mas assim, se eu tivesse que publicá-lo daqui a uns 3, 4 meses já seria possível. E tem um no forno, né, que é o que interessa, que está assim na mão, que já está na Ventura Editora, que vai sair esse ano. Já posso dizer, já existe aí um pré-agendamento para a primeira semana de dezembro. Olha, Para a primeira semana de dezembro, eu estou fechando essa semana a marcação, né, o agendamento. É E livro, é um livro. é poema, Fala. poesia também? Então, essa pergunta é a mais difícil de todas, de que é o livro? Porque o livro, ele vai se chamar Ventou Clarice. Então, é um livro que eu escrevi inspirada numa poesia que eu estava fazendo de Clarice Lispector. É um livro menor, sai um pouco do padrão que eu estava seguindo nas minhas 3 primeiras publicações. E naturalmente, ficou difícil de classificar. Eu digo naturalmente porque Clarice é um gênero à parte, né? Então, assim, ela é uma poeta, ela tem uma linguagem poeta, mas não necessariamente ela é uma poeta de versos, né? Ela escreve contos, crônicas e outros textos difíceis de serem classificados, mas que é poesia pura. é isso. Então, né? Então, assim, ficou difícil até para quem prefaciou, né, o livro. Quem está prefaciando é o nosso poeta, escritor, professor Luiz Otávio Oliani. Eu pensei nele. É bem E ele, requisitado, ele é, é bem e ele requisitado. ali, quando se deparou com a Isso. questão do gênero, Aham. ele confiou em mim e adotou um neologismo que eu fiz, que é o proesia. Proesia seria, né, a prosa e a poesia juntos. Que legal. Isso. Então, assim, não é um livro de poemas, não é um livro em versos, não é um livro de aforismos,
ele tem uma certa sequência, uma certa coesão. São parágrafos, né, que entram ali numa sequência de uma certa fluidez de quem estava lendo Clarice e resolveu falar sobre vários assuntos, como a própria palavra, né? E a própria. Então é só lendo, é só Vamos lendo. deixar esse suspense para o lançamento no início de dezembro. Então, querida, Início de dezembro. querida, infelizmente nós estamos nos nossos momentos finais. E Oh, mas gostaríamos de conversar já. Ó, essa é eu juro que a estava na base. metade. Não Já é é, nós estamos possível. também aqui. Nós Que estamos. isso? É o já, né? Olha só, a pergunta e logo após essa pergunta, nós gostaríamos de ouvir um poema seu, tá? Seu poema predileto pode ser? Predileto, pode ser. Mas Rapaz, a poema pergunta é, predileto, difícil. mas a pergunta é base, né? Nossa pergunta base, basilar, vamos chamar assim. Que conselho você daria aos neófitos, aos que estão iniciando na poesia, querem caminhar por esse lado da literatura, aí em cima de projetos como o seu, entendeu? Se fazer divulgar através da sua obra literária. Que conselho você daria a esses neófitos, hein, Suzana? Pois é, o primeiro conselho é não cair na armadilha de julgar, né, de comentar o que não se conhece. Eu acho que primeiro as pessoas têm que ler, né, escrever, acreditar no trabalho, mas procurar estudar, procurar diversificar a leitura, ler os clássicos, ler poetas que estão produzindo, né, no momento, né, se identificar com algum estilo, né, e produzir, mas sempre com, pelo menos no começo, né, porque você está falando de pessoas iniciantes, ter assim um hall de amigos, de leitores, não escritores somente, mas de leitores também. Pessoas que não escrevem, mas que gostam de ler. Ouvir a opinião, né? Amadurecer, lidar com as críticas, ouvir a opinião de alguém que escreve. Porque uma coisa é você escrever afetivamente, outra coisa é você querer dar um status de literário, né, a um texto. Então, assim, a gente precisa passar por algumas etapas, né? Sem perder a essência. Ninguém tem que copiar ninguém, né? Ninguém tem que copiar ninguém. Isso. Então, eu acho que é isso, é produzir, acreditar no trabalho, estudar, observar, né? Selecionar e botar a poesia na rua e ver o que que acontece. Assim a gente vai amadurecendo e vai criando o próprio estilo, né? Um dia me perguntaram por que que você começou a escrever tão nova e só foi publicar em 2017, já com 45 anos, eu acho que eu estava. Talvez uma pessoa respondeu isso para mim, uma das pessoas que conheciam o meu trabalho. Ela falou que talvez eu não tivesse encontrado ainda, depois de tantos anos, a minha digital, o meu estilo, a minha assinatura Susana Jorge, sabe? Porque no começo a gente meio que lê um poema e escreve daquele jeito. Aí vai ler Drummond, escreve meio que no estilo do Drummond. Aí vai ler Vinícius de Moraes, imita Vinícius de Moraes. Então você ainda não é você, não é, né, um poeta ainda que possa assinar por si próprio. Uhum. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa paciência, ter essa consciência de que uma hora, né, você vai se apresentar como tal e vai merecer aí todos os incentivos. Eita, isso aí, Agora, a cereja do bolo é um poema seu. Vamos lá. Dar um poema Um seu. poema meu, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler dois pequenos, eu vou dar um spoiler do próximo livro Tá e bom. vou ler, que é pequenininho, e Aham. eu vou ler um poema do meu último livro, que é o Silhueta Fluida, que tem a aba da Celi Luz e o prefácio da escritora Mônica Jogas, tá bom? Tá bom. Por favor. Então, primeiro, um spoiler do meu próximo livro, Ventou Clarice. Deixa eu ver aqui.
A palavra é sangue, fiapo, proteína, fome de unhas, fúria de dentes, manada de sopros, pegadas de carne e tinta. Assim mesmo, de uma rebeldia sintática e uma perigosa tendência carnívora. Susana Jorge. Esse é um pedacinho de Ventou Clarice, falando aí da escrita. E do meu livro Silhueta Fluida, vou pegar aqui Aqui, já que eu falei de Drummond, né, vou falar sobre... a partir de uma epígrafe de Drummond. Drummond escreveu assim: em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Poema Garanto que um poema nasceu. Susana Jorge. Essa coisa de lutar é igual a fugir? Como é que se faz? A gente prende a respiração, acelera e não olha para trás? E com a bomba, com a sombra, o que faço no encalço dos meus passos, feito capataz? Me atiro no primeiro muro? Ah, garanto não será surdo nem mudo, porque eu vou me arrebentar de todo amor, letra por letra. Obrigada. Muito bom, Susana. Suzana, Maravilhoso. maravilhoso. Fechamos com chave de ouro Chave mesmo, de né? ouro mesmo. Suzana. Olha, então eu queria agradecer mais uma vez a você, Susana, e avisar para aos poetas, em especial, amigos, todos, que ela vai estar na mídia, Facebook, qualquer Instagram, qualquer todo momento momento desse, essa entrevista e vai também rolar. alguns de seus poemas. Tá? Perfeito. Maravilhoso. Muito feliz pelo convite. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado a Até uma você, próxima, querida. Obrigado a você, Susana Jorge, pela sua participação do nosso Na Sala com Poesia Puxa.